E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro aí na sua casa, na sua empresa e no seu local de trabalho nessa noite, talvez até mesmo no seu lazer, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Amém? Eu quero nesta hora sagrada fazer uma breve oração e já já nós vamos entrar numa palavra reflexiva nessa noite em nome de Jesus. Vamos conversar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nesta noite, Senhor, de quinta-feira, caminhando para sexta-feira, eu venho entregar, Senhor, teus filhos, meu Pai eterno. Talvez esta pessoa que nessa noite passou, Senhor, por grandes problemas, meu Pai, durante o dia, Senhor, uma adversidade no trabalho. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor os abençoe rica e poderosamente, confortando seus corações, ó Pai. Eu entrego, Senhor eterno, em tuas mãos, Senhor, as famílias. E quero pedir, meu Deus, que até o último momento, meu Pai, o último minuto desta quinta-feira, o Senhor entra com providência divina e abençoa rica e poderosamente em nome de Jesus, meu Deus. Nessa noite eu peço sabedoria e graça para que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, da tua palavra, e que nós possamos crescer na graça e no poder do Divino Espírito Santo. E só você que crê em milagres, crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Filhos eternos, noiva do Cordeiro, simpatizante da nossa fé pentecostal, nós vamos falar de uma palavra muito abençoada que está no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 14 a seguir. E nós vamos fazer algumas considerações. Mas antes de tudo, eu quero convidar você que tem estado ligado conosco, que você possa compartilhar da palavra de Deus, que você deixe o seu like, que você possa se inscrever em nosso canal e nos ajudar a crescer no nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus abençoará muitas vidas através da sua fé, né? E muita gente vai conhecer esse verdadeiro poder, que é o poder que vem de Cristo. Amém? Olha, hoje à tarde ainda, eu tive uma experiência com Deus muito forte a partir das 15h30. A partir das 15h30, Deus começou a falar muito ao meu coração através do Espírito Santo. Eu quero convidar você, que tem batido em várias portas, você que está sentindo vazio, desmotivado. Depois dessa pandemia, muita gente que ficou em casa perdeu a fé, esfriou na fé, e alguns estão indo para a igreja, mas estão assim completamente desnorteados. Parece assim que perderam a motivação. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã ou às 19h30. São 2 horários para Deus abençoar muito a nossa vida. E amanhã o Senhor colocou no meu coração, disse para mim no meu coração hoje à tarde, colocou no meu coração firme fundamento de que amanhã é necessário que haja batismo com o Espírito Santo e que o Espírito Santo ele seja o tema central, a pessoa central da igreja amanhã. E eu quero convidar você a estar conosco amanhã, num dos 2 horários. Olha, haverá curas, haverá batismo com o Espírito Santo, manifestação do poder de Deus. E eu quero convidar você a tomar uma atitude amanhã, sair do lugar que limita a sua fé e vir ser renovado pelo poder de Deus. Será como um breve seminário do Espírito Santo, às 9 da manhã e às 19h30. Você receberá ali a unção com óleo da mirra, a mirra pura. Você vai receber na sua cabeça e você será abençoado, fortalecido pelo poder de Deus. Amém? Amanhã. Pastor, onde que é a sua igreja? Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos. A nossa igreja, ela está localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço Milagre. Amém? Ao lado da Mercearia Crescente. Rua Vitar Maria de Oliveira, 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Amanhã nós estamos ali na poderosa campanha do Recomeço com Deus. Venha recomeçar uma história linda com Deus amanhã, em nome de Jesus, em um dos 2 horários. E Deus abençoará muito você e toda a sua casa. Meus amados, a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 2,14, ela diz assim para mim e para você: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E você que me ouve, você que crê no poder de Deus, você diga amém. E você diga graças ao nosso bom Deus. E se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém? Pois bem, meus queridos, vamos a esta palavra tão maravilhosa. Quando nós olhamos para a palavra de Paulo, Paulo está dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, o ser humano natural, o ser humano carnal, ele nunca vai entender o espiritual. São dois seres completamente diferentes. São duas pessoas completamente diferentes. A pessoa carnal, ela só acredita nas coisas materiais. Ela só acredita nas coisas que ela pode ver com teus olhos humanos e tocar com tuas mãos. Ela só acredita muitas das vezes na ciência, no seu estudo, né, na sua forma de entender as coisas humanamente falando. Mas o homem espiritual, ele tem uma diferença. Ele consegue ver as coisas onde ninguém vê. Ele consegue ver uma solução onde as pessoas só vê problema. Então Paulo está dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por que muitas das vezes nós estamos falando do reino e pessoas estão falando das coisas da terra? As coisas de Deus, as coisas espirituais para muita gente, para os carnais, parecem loucura. Quando a gente fala da cura da AIDS, da cura do câncer, né? Quando nós falamos que uma pessoa ela é arrebatada em espírito, levada numa dimensão diferente, né? Na dimensão de Deus, e ali Deus trata dessa pessoa, para muita gente isso é uma história da carochinha, uma coisa que não acontece. É irreal para essa pessoa, porque ela não consegue discernir as coisas espirituais. Ela só consegue entender as coisas carnais. Quando nós falamos para o médico que o caroço, o câncer vai desaparecer pela fé, né? O médico olha e fala assim: olha, não tem jeito, eu já estou preparando o atestado de óbito, e a gente fala, Deus vai entrar com providência e vai mudar. Tem muitos médicos que escarnecem. Por quê? Eles só acreditam na ciência. Eles só acreditam naquilo que eles estudaram. Eles só acreditam naquilo que a faculdade ensinou para eles. Eles só acreditam nas coisas das quais eles escreveram em papéis e leram em livros. Mas nós acreditamos nas coisas espirituais de Deus. Então não apenas a gente acreditar, mas a gente ser um canal de bênção para que esses frutos eles sejam, em nome de Jesus, a cada dia, apresentado à sociedade onde a gente está. Dentro da igreja é muito importante. Quem pode fazer isso na vida do homem? Quem pode fazer isso apenas é o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, ao falar em línguas estranhas, ao orar para pessoas serem curadas, né? As coisas loucas que nós fazemos, consideradas loucas muitas das vezes. Olha, para que essa pessoa vai ao monte tarde da noite? Para que essa pessoa vai passar a noite em vigília orando? Para que essa pessoa vai fazer um jejum de 3, 4 dias de uma semana? Para que isso? Para que fazer um jejum de Daniel de 21 dias? O homem natural não consegue entender, e muitas das vezes ele diz assim: Jesus já pagou o preço por nós. Deus ele não quer isso mais não. Mas, amados, tudo que nós fazemos que confunde a mente do homem é porque nós estamos fazendo, né, direcionados pelo Espírito Santo, e ninguém, o ser humano comum, não pode entender essas coisas. Por isso não tente explicar, mas influencie com as obras, com os milagres. Deixe as pessoas verem
que as bênçãos que aconteciam na época de Jesus, elas podem e estão acontecendo aqui no nosso meio. Basta a gente crer. Se você crer, se você deixar Deus te usar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode ser como uma pessoa comum. Por isso eu quero falar para você que talvez está me ouvindo agora, e talvez você pode estar aí com seus olhos arregalados, falando, não, peraí, tem umas coisas meia doida que crente faz que não precisa fazer hoje mais. Não é crente. É servo de Deus, chamado, escolhido, qualificado por Deus, que acredita nas coisas que Jesus fazia diariamente quando seu ministério começou. Então você imagina Jesus pregando o evangelho o dia todo. Imagina Jesus evangelizando, Jesus curando enfermos, e quando terminava a sua jornada evangelística, para onde que ele ia? Pizzaria? Ele ia para o churrasco na casa do amigo? Ele ia deitar, ele ia dormir? Não, ele ia para o Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque a nossa batalha espiritual, ela não para. As nossas lutas espirituais, elas não cessam. O tempo todo nós temos que estar vigilantes, porque o diabo, ele não dorme. O diabo, ele não está brincando com ninguém de ser diabo. Então nós vemos que muitas pessoas, por não exercitar a sua fé, o que aconteceu com essa pessoa? Ela esfriou na fé. A pessoa que ela não desafiou o poder de Deus de tal maneira para poder transcender a sua vida natural, para mudar sua vida natural, essa pessoa acabou que esfriando na fé. Não são poucos homens e mulheres de Deus, não importa o tamanho da igreja, que mudou completamente a sua visão. Ao invés dessa pessoa continuar crescendo com a mentalidade de Cristo ali, sabe? Porque, amados, eu sempre digo, quem pode, se alguém conseguisse entender a mente de Deus, se alguém conseguisse, como que eu vou te falar, examinar a mente de Deus, entender a mente de Deus, Deus não seria Deus. Deus, ele sempre está à frente de todo ser humano. E por que isso? Porque ele é Deus, porque ele é espiritual, porque ele é o Senhor da nossa vida. Por isso que não dá para um homem nenhum discernir os pensamentos de Deus. Mas o homem espiritual, a Bíblia diz que ele tem a mente de Cristo. Por isso nós podemos chegar bem próximo, né? Bem próximo de ter uma vida diferenciada das demais pessoas, porque nós acreditamos no poder de Deus, porque nós acreditamos que Deus é conosco, porque nós acreditamos que o Senhor, ele é o Senhor da nossa vida, porque nós acreditamos que os milagres do passado vai acontecer hoje pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, o homem natural não pode entender. Quando você, no meio da crise, olhar e falar assim, essa crise vai passar, nós vamos vencer essa crise em nome de Jesus, tem muita gente que olha para você e diz, olha, não tem jeito não. Esse problema não vai passar, não vai acabar. Essa doença, principalmente agora aí, o coronavírus, tem muita gente que está batendo o pé dizendo que esse mal não vai acabar. Eu quero dizer para você que até mesmo quando essa vacina chegar, tome cuidado. Tome cuidado com esta vacina. Ore a Deus para ver se você precisa tomar essa vacina, porque quando ela chegar, pode ser uma artimanha do diabo para destruir a tua vida. Para destruir a tua vida. Então, você imagina bem que as coisas acontecem mais ou menos assim. 2014, dia 7 de setembro de 2014, eu sofri um acidente muito sério, uma queimadura muito séria no meu rosto. Com muita pressa, um domingo à noite, já estava indo para 11 horas da noite quase, saí da igreja, fui queimar um material que estava na igreja, e havia lá um spray de tinta, e aquele spray de tinta explodiu no meio do fogo, veio todo no meu rosto. Ontem ainda estava no monte orando com o Alan, né, com o Alan William, com o Renato Fortes e o Ender. E o Alan estava falando sobre aquele fatídico dia. Eu me lembro que eu cheguei no hospital Juiz de Fora, no HPS, quase meia-noite. E ali eu fui atendido muito rápido, um atendimento porco, como sempre, né? E passei a noite ministrando a palavra, porque quando a enfermeira me perguntou seu nome, eu falei Isaías Ferreira Batista.
Então havia um casal de velhos sentado numa cama, um senhor idoso, e aquele senhor falou: olha esposa, é o pastor da rádio. E aí vieram conversar comigo e aquilo foi a noite toda. Eu estava sentindo muita dor, mas eu não falei de dor para ninguém. Quando alguém me perguntava: pastor, o que foi isso no seu rosto? Eu falava: olha, é uma prova para me ser aprovado. Deus, ele quer abençoar mais a minha vida. Durante a noite toda a conversa foi essa. E aí o Renato Fortes, que é muito preocupado, ele é muito dinâmico nas coisas, né? Ele logo arrumou um dermatologista na universidade onde ele trabalha. E no dia seguinte aquele médico passou para conversar comigo. Ele falou: ô seu Isaías, quando foi que isso aconteceu? Eu falei: ontem à noite. Ele falou: olha, mas está muito feio seu rosto. E eu, meus queridos, eu não tinha visto o estrago. Não tinha espelho naquele lugar. Através da tela do meu celular não dava para ver meu rosto direito, estava escuro, né? E ele falou comigo: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos arrumar uma vaga para o senhor na Santa Casa e nós vamos remover toda a pele do seu rosto, nós vamos fazer enxerto. E ele me perguntou: o que o senhor faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele disse: esquece da sua vida do lado de fora do hospital durante 120 dias no mínimo. Enquanto ele falava comigo, eu fechei meu olho, estou ouvindo ele falar. E ele, conversando comigo, eu me vi numa maca deitado, um lençol cobrindo meu corpo. Eu estava morto naquela maca. O lençol branco estava todo manchado de amarelo, secreção e sangue. E ele perguntando para o outro médico: o que aconteceu, o que deu de errado? E o médico falava: eu não sei o que aconteceu. Então, quando ele terminou de falar comigo, eu disse para ele assim: doutor, amanhã, terça-feira, ao meio-dia, em ponto, eu estou saindo daqui, estou deixando esse lugar. E naquele dia, durante o dia todo da segunda-feira, entrou ali muita gente doente. Eu orando para aquelas pessoas, o mais interessante, havia pessoas com uma clavícula, fratura exposta na clavícula, já tinha 8 dias esperando uma internação, a cirurgia, e a cirurgia não saía. E muito rápido a minha remoção para a Santa Casa apareceu na terça-feira. Só que a segunda-feira, o dia todo, eu estava pregando naquele lugar, pessoas voltando para a presença de Deus, desviados de 10 anos que estavam fora da presença de Deus, e o Senhor fazendo uma obra muito grande. E as pessoas me perguntavam: mas pastor, o que houve? Eu disse: apenas uma prova para me ser aprovado. Em momento algum deixei de pregar a palavra de Deus, eu estava sentindo dores, mas eu fui ministrando a palavra. Amados, entrou um senhor que a diabetes dele, a glicose dele chegou a mais de 500, transplantado, doente, serviu uma seita, teve coragem de dar quase R$1.000 no livro, tinha vários livros, chegou ali com dor, com enfermidade, e ele olhando as pessoas conversar comigo na beira da cama, ele me perguntou: moço, o que o senhor é por acaso? Qual é a sua função? Eu falei: eu sou um pastor. E aí a gente começou a conversar, e naquela conversa eu disse para ele: se porventura o seu médico que está lá no Paraná, é impossível aos olhos humanos seu médico chegar aqui até amanhã para poder te remover, para poder resolver o seu problema de saúde, você entrega sua vida para Cristo. Ele disse: eu rasgo todos os livros que eu tenho, da seita da qual sirvo, e vou servir a Cristo. Amados, aquela noite a febre deixou aquele homem na segunda-feira. Não era meia-noite quando o médico dele ligou e dizendo para ele: amanhã, o mais cedo possível, estou aí. A sua remoção para a Santa Casa já está preparada. E aquele homem ficou muito alegre. E aquele homem, antes de eu sair, antes do meio-dia, o médico dele chegou com a equipe, removeram ele, e ele falou comigo: eu estou rasgando os livros. Rasgou os livros, jogou no lixo, e foi para a Santa Casa e disse: eu vou servir a esse Jesus que o senhor serve. Quando deu meio-dia naquele dia, o médico chegou, o dermatologista, falou para mim, falou: ô seu Isaías, a sua remoção já está pronta, sua vaga já saiu. Eu disse para ele: doutor, era 10 para o meio-dia. Eu falei: doutor, eu estou indo embora agora. E ele falou comigo: seu rosto vai infeccionar, você vai ter um problema sério, você vai ver o que vai te acontecer, até que você morrer do jeito que você está. Meus queridos,
Era meio-dia em ponto, eu estava assinando um termo de responsabilidade, deixando aquele hospital. E ele disse para mim, você vai sair pela porta da frente. Eu disse para ele, doutor, nenhum servo de Deus fiel sai por portas dos fundos. Eu saí, vim para minha casa, e na minha casa eu limpei todo o meu rosto, tirei toda a pele que ainda estava grudada, soltando. E se aquela pele ficasse no meu rosto, ia me trazer problema sério dermatológico. E quando você que está me vendo aí agora, amados, eu não passei pela mão de um dermatologista. O Senhor cuidou de mim na minha casa. Ontem o meu auxiliar, o Alan, estava lembrando ainda, falando comigo. Falei, pastor, eu fui na sua casa na terça-feira e não consegui olhar para o senhor. Eu falei, eu sei, Alan, tudo estava difícil aquele dia. Mas eu estava falando para eles do reino de Deus. Eu estava falando para eles em milagres. E quando você olha para o meu rosto, eu sei que eu não tenho uma carinha bonita, né? Ainda que em cima do meu nariz tem umas pintinhas, eu até perguntei para Deus, o senhor fez um trabalho tão bonito na lataria, por que o senhor não tirou essas manchinhas? E Deus falou para mim claramente num dia de oração, Isaías, isso daí é para você lembrar que eu sou Deus que faço ferida, permito a ferida, eu curo a ferida que faço. Isso aí é para você lembrar que eu tenho todo o poder na minha vida para mudar o ser humano de dentro para fora, de fora para dentro. E Deus aumentou a minha fé através dessas coisas. Sabe? Muita gente não consegue entender. Era para o senhor ter passado por uma cirurgia, ter ficado no hospital, ter ido para lá. Amado, se eu entrasse naquele hospital, eu não saía vivo de lá. Deus deixou isso bem claro para mim. Então, muitas das vezes as pessoas estão aí amedrontadas com Covid-19, amedrontadas com doenças, amedrontadas com isso, com aquilo. Você tem que acreditar em Deus. A sua vida, você não é um ser humano natural. Se você entregou a sua vida para Deus um dia, se você passou pelas águas, se você crê que Jesus é contigo, então a única coisa que você tem que fazer é acredita que Deus tem todo o poder para abençoar você, para arrancar o câncer, para arrancar a AIDS, para arrancar a depressão, para arrancar o problema de cabeça que você tem, que você toma remédio controlado, não é de hoje, para arrancar esse mal que está na sua pele, essa doença de pele que você tem, essa queda de cabelo, para arrancar essa tristeza, essa angústia que está na tua vida. Deus tem todo o poder, mas isso não é para gente natural, isso é para gente espiritual, e os naturais não conseguem entender isso. Talvez você que está na sua casa agora, e você falar, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou estar nessa igreja, vai levantar um natural para você, vai dizer, para que você vai lá? Cuidado com o coronavírus. Para que você vai aglomerar? Olha, você está vendo que a igreja romana está de porta fechada até hoje. Sabe, meu amado irmão, as pessoas que não têm fé é assim. As pessoas que não têm fé, elas vão ser um obstáculo na tua vida, mas para quem tem fé, você rompe com as barreiras da dificuldade, da incredulidade e vai aos pés do Senhor. O que eu estou dizendo para você hoje é que você não pode se dar ao luxo de ser como um homem natural. O natural não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito parecem loucuras para muitas pessoas, mas para nós é o poder de Deus na terra. Então você imagina que essa palavra deixada aqui para nós diz assim ainda, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amados, ninguém entende a cabeça de um homem espiritual, de um pastor, de um membro de uma igreja, que é uma pessoa que está ali no joelho, nas orações, no jejum, na palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender a nossa cabeça, e não é para entender mesmo. Ainda outro dia, alguém estava dizendo para mim na igreja, pastor, não dá para entender, acompanhar o Senhor. E eu disse, verdadeiramente não dá, filho, porque o dia que as pessoas que estão do meu lado conseguir pensar igual a mim, conseguir estar no mesmo patamar que eu, então eu estou na posição errada. Porque sempre o líder tem que estar a passos adiante dos seus liderados. O pastor tem que estar sempre com uma visão mais alta, mais longa, mais profunda do que aqueles que são liderados por ele, do que as ovelhas, né? A ovelha em si, ela tem a visão curta, mas o pastor não pode ter uma visão curta. Ele anda na frente do rebanho, olhando lá atrás, para ver quem fica para trás, para ver a artimanha dos lobos que está entrando lá no meio do rebanho para pegar talvez uma ovelha que acabou de dar cria. Muitas vezes a pessoa não sabe disso. Então, é complicado discernir o homem espiritual, e graças a Deus por isso. O homem espiritual, ele discerne
qualquer coisa, mas ele não é discernido pelo carnal. O carnal não consegue discernir, não consegue entender, não consegue pesquisar a mente de um homem espiritual. Então nós não somos carnais, nós somos espirituais. Eu gostaria que você que está me ouvindo agora entendesse isso. Por quê? A palavra ainda diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E por que temos? Uma vez que o Senhor Jesus, instruindo Nicodemos no capítulo 3, Jesus ele disse assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor Jesus ele ainda disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário você mudar a sua fé. É necessário você mudar a direção da sua vida. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, você começa a ver o reino de Deus. O reino de Deus não é bebida, não é comida, mas é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, você começa a ver as possibilidades. Aonde há uma cura que o médico não pode resolver, Jesus pode. Aonde há uma barreira, o Senhor tira essa barreira. Você encontra na Bíblia, na palavra de Deus, a solução para o teu problema. A solução para o teu problema. Por quê? Porque você está vendo o reino de Deus. Quando você olha para a palavra e vê que os muitos problemas podem ser vencidos pela fé, você vai acreditar no Senhor. Então, quando nós temos a mente de Cristo, uma vez que você passou pelas águas, uma vez que você foi revestido, selado pelo Espírito Santo, agora você vê e agora você vai entrar no reino de Deus. Por quê? Uma pessoa nascida selada pelo Espírito Santo, quem nasce de novo, quem é selado pelo Espírito Santo, não faz negócio com o capeta. Não anda segundo a carnalidade. Não anda segundo as maldades do mundo. Então você caminha para onde? Você caminha para o reino de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Como que Jesus via? O leproso pode ser purificado. O aleijado vai andar. O morto vai ressuscitar. Quando alguém chegou para Jesus e disse para Jairo, e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus disse: ela não está morta, mas ela dorme. Ela dorme. Jesus logo profetizou que aquela menina estava dormindo. Por quê? Porque ele era espiritual. Enquanto o outro olhou e viu a matéria sem vida, Jesus ele viu a vida do lado da menina e sabia que ele é a vida daqueles que estão mortos. Então ele vai, coloca a mão nela e diz para ela em hebraico, Talita cumi, em português, né, a palavra do Senhor diz: menina, levanta-te. E aquela menina se levantou. Aquela menina reviveu. Olha, amados irmãos, não olhe para as coisas, para a dificuldade como ser humano comum. Você não é comum. Se você serve a Deus, você não pode viver como uma pessoa comum. Você tem que viver como um espiritual. Você tem que ter a mente do Senhor. O cego pode ver. O surdo pode ouvir. O leproso pode ser purificado. Os mortos ressuscitados. Depende de quê? Depende da sua fé. O câncer, ele não nasceu em você. Ele tem que sair. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. As barreiras que o diabo tem colocado, elas têm que ser removidas pelo poder da fé. É ação e reação. É fé e obras. Eu creio em Jesus, mas a minha vida está uma lástima. Eu creio em Jesus, mas a minha vida está no inferno. Não pode. Se você tem Jesus na tua vida, a sua vida tem que ser um canal de bênção. A sua vida tem que ser inspiradora. A sua vida tem que ser uma vida de paz. Temos tribulação? Temos. Mas quando a palavra do Senhor diz que a nossa paz ela excede todo entendimento, tá a maior tempestade, tá a maior guerra. Vou dizer para você
que esse planeta está assustador. Como que o ímpio está vivendo. Como que a maldade tem se aumentado. Como que as pessoas estão perdendo a fé, esfriando o amor. Mas o que move nosso coração, nossa alma, é a fé em Cristo Jesus. Ainda que tudo esteja dando errado, para nós vai dar certo, já deu certo no nome de Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Por isso que Paulo, em Efésios 5:1, ele disse: sejam imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Vamos ser imitadores de Cristo? Expulsando demônio, curando enfermos, batizando com o Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, pregando o batismo de arrependimento. E você vai estar fazendo a obra do Senhor. Você vai estar realmente declarando para as pessoas: a minha mente é a mente do Senhor. Seja uma pessoa limpa, polida pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa de caráter polido. Seja uma pessoa que inspira outras pessoas a chegarem até Cristo. Mantenha vivo a chama do Evangelho, a chama pentecostal dentro da sua igreja, na sua vida, na sua casa. E você vai mostrar que você tem a mente de Cristo. Mas não seja uma pessoa que para tudo você quer resolver no braço. Seja uma pessoa que você recebe, que você resolve seus problemas espiritualmente falando. Entrega na mão de Deus. Por isso hoje eu quero te fazer um convite agora, às 11 horas da noite. Vem estar conosco amanhã, ou às 9 da manhã, ou às 19h30. Porque, meus queridos, o que vai acontecer amanhã vai ser muito forte. Não pense que você vai chegar lá, eu vou te entregar um pacotinho, tá? Com a solução para o seu problema. Eu vou te entregar a palavra de Deus. Toda vez que nós entramos numa campanha, nós ensinamos a igreja como conquistar suas bênçãos. Baseado em quê? Não é no envelope de dízimo, não é no envelope de oferta, mas é dentro da palavra de Deus que Deus tem mudado a vida das pessoas. E vai mudar a sua vida também. Ontem, nessa pandemia que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas em nossa igreja tem conquistado trabalho, portas abertas. Ontem estava quase terminando o culto e deixei para minha esposa, a pastora Conceição, terminar. Fui lá para a cozinha, porque tinha que ir ao monte ainda. E ali entra uma jovem que falou comigo: pastor, fiquei com vergonha de dar um testemunho lá na frente, mas a última vez que eu estive aqui, eu estava desempregada, endividada, e tudo que sempre o senhor prega aqui, aquilo que vai acontecer, Deus usa o senhor demais. E naquele dia, pastor, no meio de um grande tumulto, eu saí daqui, e algo no meu coração falava que ele ia me entregar uma bênção. Deus me abriu 2 portas de trabalho no dia seguinte. Eu trabalhei em um serviço, fiquei 15 dias, não era aquilo que eu queria, e Deus abriu uma porta no lugar onde que eu queria, em nome de Jesus, e eu estou feliz. Amém? Eu quero falar para você que está desempregado, está endividado, está angustiado, está depressivo. Para você que já não aguenta mais, vai para a igreja e volta do mesmo jeito, vazio na sua vida. Venha receber a presença do Senhor amanhã, e Deus vai estar abençoando muito você e toda a sua família. Meus queridos, às 23h45, em nome de Jesus, estarei fazendo a oração da fé, entregando a quinta-feira na mão de Deus e recebendo a sexta-feira na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu quero fazer uma breve oração com você e vamos estar finalizando esse momento de fé. Amém? Pois bem, Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta noite, meu Deus, de quinta-feira, após, ó Deus, ministrar essa palavra, falar daquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu venho, meu Deus, nessa noite entregar em Tuas mãos, meu Pai, a vida, Senhor, da nossa irmã Eliane, a vida, meu Deus, da Franciele, sua filha, toda a sua família, em Juiz de Fora, meu Pai, toda a região, em toda a parte do Brasil onde tiver um dos seus familiares, que o Senhor visita. Que o Senhor abençoe a tua filha nessa noite. Que o Senhor toma, meu Pai, em tuas mãos a vida do Renato Fortes, meu Pai, da Ana Paula. Abençoa a Mariana, meu Pai, nesta noite. Toma em tuas mãos, meu Pai, a tua filha. Toma a Rafaela, toma o João Batista. Toda a família, meu Pai, a Rosa, que é a mãe do Renato Fortes, toda a família, meu Pai, do Renato Fortes, da Ana Paula, Senhor. Eu peço, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha abençoar a vida, meu Pai eterno, da Cátia Regina, Senhor, do Alan William, meu Pai,
Eu quero, Senhor, entregar a Cátia Regina em tuas mãos, ao Slaine, meu pai, o Kerlon, meu pai, o Washington. Eu peço, meu Deus, só toma em tuas mãos, meu pai, toda a família. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a Magna Rodrigues, ó Deus, e toda a sua casa. Peço, meu Deus, que a tua glória se manifesta na vida, meu pai, de teus filhos. Porque, meu Deus, a partir desse momento, eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos e pedir que o Espírito Santo trabalhe na vida, meu pai, de cada vida que vai estar de posse dessa palavra, de cada pessoa, meu Deus. Nessa noite, eu quero entregar a vida do Ender nas tuas mãos, a vida, meu pai eterno, da Rita de Cássia, meu pai, que, Senhor, sepultou a sua mãe. Hoje, meu Deus, eu quero entregar esta família. Eu quero entregar, ó Deus, a vida da Vitória, a vida, meu pai eterno, do Hudson, meu pai, do Pietro. Eu peço pela nossa irmã Rita, meu pai, o Senhor venha abençoar poderosamente também a irmã Benedita. Eu entrego, Deus, em tuas mãos, a pastora Conceição, a Lavínia, meu pai, e a Gabriele. Toma, Senhor, em tuas mãos a vida do Max, ó Deus. Eu quero, Senhor, entregar, meu pai, o Jefferson, meu filho, o Diego, meu pai, lá em Cataguás, meu Deus, meus netos, Senhor. Eu peço a ti, ó Deus, que nesta noite o Senhor vai de encontro a essa pessoa que está tão triste, abatida, desmotivada. Que o Senhor dê motivos, ó Deus, para esta pessoa levantar a cabeça e seguir em frente, no nome de Jesus. Que eles possam ter força para sair do lugar que limita a sua fé e vir estar conosco amanhã, meu Pai, ou às 9 da manhã, ou às 19h30. Senhor, nessa noite, nós decretamos a vitória do povo de Deus e pedimos que o Senhor muda a mente e o coração de teus filhos, ó Pai, que eles sejam tocados pela presença do Espírito Santo nessa noite, que eles sejam renovados, no nome de Jesus, e só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um momento de fé. Às 23h45 eu retorno com a oração da noite. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.